dando continuação aos ensinos e aos estudos da casa legítima e espiritual de Deus. Aliás, deixa eu ensinar um pouquinho acerca dessa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Essa imagem, segundo os estudiosos, né, que estudam acerca de idolatrias há muitos séculos, há muitos anos atrás, dizem que é a imagem fiel, né, a imagem real do Deus denominado por Mamon, né, o Deus Mamon. Então vocês podem reparar que aqui no centro há uma parte íntima desse homem demônio, dessa imagem de um demônio homem, enfim. Por quê? Porque segundo os estudos e os ensinos da palavra de Deus, os prazeres que o dinheiro dá não inclui só o prazer das coisas materiais, de um bom carro, uma boa casa, um bom barco, um bom avião, um bom local para se morar, mas sim também os prazeres da luxúria, das consciências da carne, sexualmente falando, tá bom? Não sei a vida pessoal desse mundo, desse carnal metido a espiritual, Deus é quem sabe, desse falso profeta denominado por si próprio por bispo, mas Deus é quem vê o que ele faz, o que ele anda fazendo nos quatro cantos do mundo terreno com a sua vida sexual. Pode ser um promíscuo sexual, pode ser um imundo sexual, pode ser um predador sexual, ele pode ser o que ele for, porque ele é carne podre, vazia, usada pelo diabo. Mas o dinheiro traz prazer, e não só o prazer dos bens materiais, mas sim também os prazeres sexuais, tá bom? Porque quem tem muito dinheiro às vezes compra sexo, compra os prazeres sexuais de alguma forma para se vangloriar, se exultar, se encher de prazeres da carne, tá? Então vamos dar continuação aos ensinos espirituais da casa de Deus, e esse vai ser um outro estudo que eu irei dar para vocês também acerca dos prazeres sexuais que os demônios dão à carne, para que a carne peque mais e mais contra Deus. Nós paramos no versículo 7, agora nós vamos meditar no versículo 8. Vou ler agora aqui para vocês na Bíblia eletrônica e vou também meditar lá na Bíblia eletrônica católica. Aliás, vamos meditar aqui na Bíblia eletrônica católica primeiro. E a palavra de Deus diz assim: se eu disser ao pecador que ele deve morrer, olha o que diz a Bíblia católica, adorei o que está escrito aqui, e tu não avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. Então Deus está deixando bem claro aqui, ó, que o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher espiritualizada por Deus se preocupam em orientar, se preocupam em avisar o povo de Deus acerca de seus pecados, seus erros e seus atos nefastos. Olha que palavra interessante, nefasto. Vamos ver aqui, nefasto, que causa desgraça, de mau agouro, agorento, infausto, trágico, sinistro, funesto. Então você vê que não são palavras boas, né? Então a etimologia ela ensina muitas coisas quando a gente busca o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Agora vamos meditar aqui na outra palavra de Deus. Aí diz aqui no 8: se eu disser ao ímpio, aqui já está ímpio, né? Lá na outra está escrito como? Está escrito assim: se eu disser ao pecador, ímpio e pecador. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no significado. Ó. Ímpio, ímpio. Pessoa ímpia é ímpio. Não, ímpio com acento no i. Ímpio, que não tem fé, incrédulo, herege, que denota ou envolve impiedade. Herege é aquele que não crê nos batismos espirituais legítimos e verdadeiros. Incrédulo são aqueles que não crêem no sobrenatural, no espiritual bíblico, espiritualmente falando, tá? E os que não têm fé é aqueles que a gente prega, ensina, e eles não tomam por fé, porque também a eles não foi dado o dom de fé pelo Espírito do Senhor Deus.
Tá bom? Continuando aqui, no versículo 8. Se eu disser ao ímpio, e o ímpio, olha só o que diz a palavra, se eu disser ao ímpio, ponto, vamos pôr assim, e o ímpio certamente morrerá. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, olha que diferença de palavra escrita da Bíblia católica. Depois eu vou meditar aqui na Bíblia de papel. Morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requerei da tua mão. Então você vê que Deus vai cobrar, entre aspas, cobraria de mim. Mas como eu estou ensinando a verdadeira palavra espiritual de Deus, vai cobrar desses falsos malditos profetas que não pregam e não ensinam o verdadeiro evangelho espiritual escrito na palavra de Deus. Espiritualmente falando, que é o caso desse mundo aqui e da sua corja denominada por Igreja Universal do Reino do Deus deles, Mamon, Satanás. Enfim, vamos meditar aqui, ó, na Bíblia de papel. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Então você vê que Deus diz quase a mesma coisa quando buscamos o entendimento espiritual em várias Bíblias escritas, da maneira que os ditosos, né, os feitosos aí, que dizem que estão aí arrumando as Bíblias, né, atualizando as Bíblias. Na verdade, eles mais adulteram a palavra de Deus do que arrumam a palavra de Deus como deveria estar escrito em espírito e verdade. Dando continuação aqui no versículo 9 da palavra de Deus. Vamos meditar aqui na palavra eletrônica, no que diz acerca do que estamos buscando, o entendimento acerca dos falsos profetas que usam a palavra de Deus como mercantilistas. Tá? Aí diz assim: todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele da sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma, quer dizer, o teu espírito, né? Então aqui Deus está querendo dizer que o verdadeiro profeta que prega e ensina as verdadeiras palavras espirituais de Deus, de salvação espiritual do espírito humano, ele prega e ensina. Mas se o pecador, se o ímpio, se o profano continuar nas suas impiedades, nas suas profanidades carnais, usando da palavra de Deus, ele morre. Porém, Deus não vai cobrar de mim, porque eu ensinei a verdadeira palavra de Deus. Bendito seja o Espírito do Senhor Deus por isso. Dando continuação no versículo 10, diz assim, agora vou meditar na Bíblia de papel. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai-vos, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nos desfaleceremos neles, como, pois, viveremos? Então você vê que a palavra de Deus é bem clara. Aqueles que vivem no pecado têm a consciência dele ou não. Aí que está um grande erro, porque a Bíblia ensina duas formas. Existe o pecado consciente, você faz e sabe o que você está fazendo, e o inconsciente, você está sendo incitado, você está sendo tentado por um espírito demoníaco ao fazê-lo. Esse você tem perdão. O consciente você não tem perdão. Porque a própria Bíblia já diz aqui, ó, nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós morreremos neles. Como, pois, viveremos? Então, o próprio Ezequiel aqui ensinando o povo de Deus que o povo de Deus estava arriscado a morrer por causa das suas prevaricações errôneas no entendimento espiritual da palavra de Deus. Amém? Deixa eu ver ali, ele já está quase 10 minutos. Vou parar e vou dar continuação ao ensino da palavra de Deus em outro vídeo, tá bom? Para que não fique muito longo e não demore muito para poder baixar no YouTube. Continuemos com os ensinos da palavra de Deus acerca dos materialistas bíblicos. Vós sereis revelados.